Olá a todos vós, acaso vos perguntais o que estou a fazer? Provavelmente, né? Creio que vós já haveis conhecido alguns textos que eu coloquei no blog, como por exemplo, A Força do Poder. Tanto em pouco sinto algo dentro de mim a latir, e nesta estrada de viés forte e tenebroso, mas brisa suave e amena. Basicamente, este texto escrito em 30/11 para comemorar o dia 28/11, e este aqui, The Blue Sky Templar. Aside from the mountain lies the silver stone, who grants 7 wishes. One man saw there and asked if the silver stone could grant any wish. Basicamente, este outro texto foi feito 19 de novembro de 2023 e 21 de novembro de 2023. Assim, por volta desse final de novembro ou começo de dezembro, eu iniciei este livro aqui. Ou seja, acredito que aqueles textos seriam o inicial. E é o que eu estou a trabalhar ainda agora, estamos em fevereiro, né? Dicas de sabedoria, Types of Wisdom. Acerca deste livro. Como o próprio nome indica, este livro visa em um primeiro momento dar dicas de sabedoria para que se possa ter uma vida melhor. Com esse propósito, fornece uma visão ampla de ensinamentos, por vezes singelos, mas sábios, para que se possa aplicar e ver na mente. Isso se deve ao fato de que o plano mental ou plano da mente é de onde primeiro nascem as nossas atitudes comportamentais a nível natural, isto é, a nível do corpo físico, pois alma e espírito são mais intuitivos e ligados ao coração da alma. Este, por sua vez, é conectado à mente, por isso disse anteriormente que fé é quando se une mente e coração em um único propósito. A segunda parte, Types of Wisdom, como o próprio nome indica, visa em um segundo momento falar dos tipos de sabedoria intuitiva, aprendida com erros de experiências passadas, comparativa, calculativa ou adivinhativa, também chamada supositiva, onde se faz suposições com base em variáveis de modo a obter um ou mais resultados prováveis. Esta segunda parte também pode conter enunciados que podem ser chamados tips ou wisdom, muitas vezes em inglês, mas pode conter enunciados em português. A ideia de fazer este livro em inglês e português surgiu do nome, pois o título em inglês não é sinônimo do em português. Por outro lado, a ideia de cada sessão ser somente no idioma do título também apareceu inadequada. Assim vos peço encarecidamente que aprecieis essa obra, que muito almeja servir de utilidade em vossa jornada espiritual. Então, sem mais delongas, iniciemos de sabedoria. Basicamente, eu tive a ideia desse livro um pouco depois do El Destino de Ravi Hara, mas como este livro assim era com este título, Dicas de Sabedoria, Types of Wisdom significa tipos de sabedoria. Então eu fiquei basicamente em dúvida sobre o que iria falar e se o livro seria português ou inglês. Então, depois deste algum tempo, eu resolvi fazer a ideia original, basicamente o livro com os dois títulos, Dicas de Sabedoria e Types of Wisdom, tipos de sabedoria. Assim, a primeira parte e a segunda parte. E, ao invés de eu fazer a primeira parte em português e a segunda em inglês, eu fiz praticamente ele em português com alguns trechos em inglês no meio, do jeito que originalmente pretendia fazer. É sempre bom seguir a ideia original, basicamente, podemos dizer assim. E aqui a parte 1, Dicas de Sabedoria. Uma dica não é uma resposta completa, nem visa ser. Ela é apenas uma ideia, algo para começar-se a trabalhar. É um ponto de partida, uma informação chave, uma ligação, ou seja, um guia. Este guia deve ser meditado, trabalhado, calculado e por muitas vezes filosofado e questionado antes de ser aplicado. Mas por que devo questionar algo que acredito ou algo que seja certo para mim? Pois é através dos questionamentos se descobre argumentos que corroboram a crença, além, é claro, de fortalecer a fé. Não é questionar visando destruir, mas sim questionar visando aprender e entender. Um sábio não aceita nada sem questionamento, sem entender ou mesmo sem filosofar, e ao menos tentar entender ou formular uma explicação, pois caso eu fizesse não seria sábio, mas apenas crente. Todo sábio é crente, crente no que ele sabe, ao menos, e que ainda há muito a descobrir, a perceber e a entender. Mas nem todo crente é sábio, pois muitas vezes ele não procura nem tentar entender, apenas aceita o que é dado, confiando na autoridade que vê o ensinamento ou na autoridade de que esse ensinamento goza perante outros. Há pessoas que dizem que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Isso é impreciso, pois a fé realmente é uma confiança, mas nem sempre uma certeza. Eu estou certo apenas do que eu entendo, compreendo ou posso perceber e sentir. Assim, posso definir a fé como unir a mente e o coração num único propósito. O coração refere-me à da alma, onde encontramos nossa pureza e amor e nossos verdadeiros sentimentos. Esses sentimentos que dizem quem somos sem os efeitos externos, ou seja, a nossa verdadeira natureza. A mente refere-me tanto a subconsciente como a consciente, mas no geral a ligação com o coração da alma ocorre no subconsciente através da intuição. Esta manda a informação para a mente consciente. Esta no plano mental executa a informação e a repassa ao coração do corpo, bem para este todo que reproduz no plano físico as informações. Essa produção chama energia ou vibração. Basicamente esse tipo de conteúdo aqui, né? Aqui vamos pegar alguns trechos, aqui fica basicamente um pouco, desculpa,
Aqui eu digo porque que é melhor arrepender de não ter tentado do que ter tentado. Aqui eu falo desse cálculo de futuro, se a pessoa quer basicamente usar a teoria por trás das probabilidades, né? Ah, aqui está umas coisas assim. Aqui, olha. Chama assim esse cálculo de cenários positivos através de informações relevantes e variáveis possíveis que visam antecipar possíveis consequências e resultados das decisões. Basicamente. Ensinamentos. A vida está para a luz, assim como o sol está para a lua. A vida ilumina a luz, assim como o sol ilumina a lua. E a luz reflete o brilho da vida, assim como a lua reflete o brilho do sol. A volta em um dia é sempre tensa, pois se regressa para onde veio. Todavia, um novo ciclo logo se inicia e se retorna novamente para de onde se partiu de regresso. E assim é sair de volta, partida e regresso, partida e repartida, até que se quebra o ciclo apenas para se iniciar um novo ciclo ou plano de vida. O que é vida? É um mistério ainda a decifrar, né? Aqui, basicamente. Pois o divino independe de religião e é refletido no modo como a pessoa vive e trata os demais. Ou seja, é o que eu acredito, basicamente, que a religião em si, a finalidade dela é fazer a pessoa ser uma pessoa boa e tratar bem os demais, ou seja, é um aprendizado. Então, a religião verdadeira seria qualquer uma que a pessoa se tivesse essas condições, ou seja, refletisse o divino no modo como vive e trata os demais. Eu creio que nós somos a nossa verdadeira essência verdadeira, é o que está no coração da alma. Basicamente eu explico por aqui, né? Quer dizer que a vida está mais próxima da totalidade quanto mais próxima está da nulidade. Difícil entender é o seguinte: nosso subconsciente tem acesso ao coração da alma, assim a vida está mais próxima da sua essência, totalidade, quanto mais próxima do subconsciente, nulidade. Basicamente são tipos assim. A força da vida está na saída da fraqueza. Basicamente, eu digo que as pessoas se fingem de fortes, coisas assim. A vida é a vida, a força é a força, mas nós de tudo somos a essência, né? Aqui são umas perguntas chaves. Imagina teu coração da alma, como vês? O que ela representa? É bonito? Sabes, o que eu vejo eu não sei, mas o que eu sinto eu sei. Basicamente, coisas assim. Vou tentar ir para um lugar mais claro enquanto faço o vídeo para poder ver melhor aqui. Pronto. A verdadeira realidade é o propósito divino. Estamos em comunhão com ela quando desempenhamos nossa função na Terra, seguindo nosso destino e usando sabiamente nosso livre-arbítrio. Isso aqui é importante. Olha. Mandar é tão ruim quanto ser mandado. Basta quem manda se colocar no lugar de quem foi mandado. Queres mesmo que alguém te obedeça apenas porque és autoridade sobre ele? Não preferes que a pessoa siga o que diz porque realmente confia em ti e acredite que está certo? Basicamente aqui eu falo da autoridade imposta, da obediência sincera, que é sentimento, que a pessoa concorda. Aqui eu falo do controle do próprio destino, né? Que funciona melhor aqui, entre aspas, quanto mais controle o conhecimento tem das variáveis relevantes e importantes para a vida, que nós não temos esse controle. Aqui eu falo da ordem das coisas, basicamente. Isso aqui é uma frase bem legal que eu coloquei. É sempre novo dizer algo que não foi dito, mas é sempre determinante repetir o que se disse. Por quê?
Porque a repetição é... Eu vou ler de novo para garantir que entendeste. É sempre novo dizer algo que não foi dito, mas é sempre determinante repetir o que se disse. Por quê? Porque a repetição é a base da fixação e propicia facilita a aprendizagem, pois estimula a memorização e esta memorização facilita e gera subsídios para o raciocínio. Basicamente assim, olha. Porque a repetição é a base da fixação e propicia facilitar a aprendizagem, pois estimula a memorização e esta memorização facilita e gera subsídio para o raciocínio. Ou seja, essa explicação de é sempre novo de algo que não foi dito, mas sempre tentando repetir o que se disse. Tem muitas mais coisas interessantes que eu estou a pular aqui, como por exemplo o teste do coração, até porque este livro ainda estou a digitar. Que é interessante, eu falo das regiões A, B, criadas aqui para exemplificar a importância do corpo físico, basicamente. Aqui é a parte que tem um inglês nessa primeira parte, é pouca coisa, basicamente. In any place, in any heart, there is joy, you only have to let it bloom. By the way, here comes the English thing among the Portuguese thing. As I say earlier, every part may contain titles in Portuguese and English, but the phrase I say earlier, I meant that joy exists inside any place, any heart, every heart, and to find it, you just need to let it bloom. Cultivate, care. Besides, as I say earlier, the essence is the same, the difference is the amount of effort needed. Basicamente, acredito que é esse trecho em inglês apenas nessa parte 1. Ou seja, o livro está praticamente quase todo em português mesmo. Só alguns trechos. Por que eu coloquei os trechos em inglês assim? Porque eu acho mais natural. Aqui eu falo da questão da diferença do Cristo cósmico e o Cristo Deus. Basicamente assim, olha. Cristo cósmico é o conceito teológico e o Cristo bíblico é o personagem central cristiano e Deus cristão. Ou seja, como todo conceito, primeiro começa com uma suposição que advém ou é seguida de um questionamento que gera uma teoria e se testa a sua aplicação e se adequada a solucionar satisfatoriamente o questionamento proposto. Basicamente, eu digo que Cristo cósmico é basicamente sinônimo de Cristo ficcional, pelo menos para mim, basicamente. Aqui parece grande, né? Mas não é tão grande. Os elementos da felicidade, consciência tranquila, gratidão, paz, espírito. Algumas coisas que têm reticências aqui, basicamente, são coisas indizíveis e que eu explico melhor, ou então coisas que se podem vós mesmos completar a partir da vossa experiência, como são dicas. Aqui eu falo da diferença entre sacrifício e sofrimento, que o sofrimento pode ser voluntário ou involuntário, já o sacrifício é uma escolha, ou seja, um sofrimento voluntário. Aqui é a parte 2, Types of Wisdom, né? A sabedoria intuitiva, como o próprio nome indica, advém da intuição e é ligada à mente subconsciente ao nosso coração da alma, podendo manifestar-se uma sensação ou pressentimento. Já a sabedoria comparativa busca padrões que possam repetir ou que possam servir de base para comparações. Ela é simples, uma vez confundida com sabedoria supositiva. Na sabedoria supositiva, a comparação é usada para supor coisas e tentar calcular, adivinhar o que provavelmente irá ocorrer. É o que chama cálculo de futuros e a precisão aumenta quanto mais se conhece as variáveis relevantes. Ou seja, a sabedoria supositiva trabalha com probabilidades e visa tomar decisões mais conscientes, e para isso antecipa os diversos cenários possíveis, de modo que a pessoa possa escolher o que prefere. Não é uma previsão de futuro exata, muito menos esotérica, mas sim a aplicação da teoria matemática por trás das probabilidades na vida diária. E assim como a probabilidade matemática, a antecipação pode errar, todavia é melhor que não ter que se basear na hora da decisão. Basicamente, por exemplo, vamos dizer que tu tem 4 opções para escolher, tu só pode escolher uma, tu vai tentar, com as informações que já tem, antecipar o resultado que aconteceria se tu escolhesse cada uma das 4 opções em separado. Aí depois de avaliar os resultados, tu escolhe a que deu o melhor resultado. Esse resultado pode não ser exato, pode não ocorrer, mas pelo menos já são algumas informações. É a questão do evento. A probabilidade de ocorrer tal evento e ao mesmo tempo a quantidade de eventos ou como eles são afetados, coisas assim. Acredito que essas coisas estudam no terceiro ano da escola, né? Mas estudam de uma forma menos filosófica, claro. Aqui eu também digo a questão do monitor, né? Tipo, estilo usado. Aqui é um caso, basicamente, de sabedoria supositiva. Caso que eu inventei aqui. Sabes que idosos com 65 anos procuram gratuidade no ônibus? Autocarro, eu coloquei lá no digitado, autocarro entre aspas. Para quem não sabe o que é ônibus. Sabe-se ainda que não é necessário apresentar o passe livre, bastando o documento de identidade. O passe livre por aqui é aquele cartão do idoso que ele passa na catraca.
Vitor, advogado, 66 anos, deixou seu passe livre em casa e seu documento de identidade está com sua esposa para cadastrá-la no plano de saúde fornecido pela empresa onde ela trabalha. Ou seja, eu coloquei o caso aqui nos moldes de um caso jurídico, né? Vitor não tem nenhum centavo para pagar a passagem. Ou seja, ele está sem dinheiro, sem nenhum cêntimo. Cêntimo, centavo, basicamente. É que aqui no Brasil é centavo, Portugal é cêntimo. Assim, entra no ônibus e mostra o único documento que porta no momento, a carteira da OAB, ou seja, da Ordem dos Advogados do Brasil, que ele é advogado, né? Assim ele passa normalmente sem pagar e chega em casa. Sua esposa pergunta como ele fez para voltar se a identidade estava com ela. Aí Vitor responde, como não é necessário o passe livre, basta apenas o documento de identidade e a carteira da OAB é minha identidade funcional, eu supus que ela seria aceita no ônibus também. Sua esposa diz, a sabedoria supositiva. Aí Victor diz, isso mesmo, é a lógica aplicada na vida. Ou seja, com esse exemplo ficou clara a diferença de sabedoria supositiva e sabedoria comparativa. A diferença principal está na finalidade de cada uma. Basicamente aqui eu digitei até aqui, por enquanto, até essa análise de vivência. Só essa parte aqui. Ou seja, ainda falta digitar tudo isto aqui, esta outra página, que são os ensinamentos. Aqui a parte bastante em inglês aqui, ela também é pouca. Basicamente eu explico aqui em português os tipos de sabedoria e quando vai os ensinamentos, que é tips or wisdom, dicas de sabedoria, do estilo daqueles outros, lá da primeira parte. I really know something when I discover that knowing is not understand, but feel it. Ou seja, eu realmente sei algo quando eu descubro que conhecer não é entender, mas sentir. The real knowledge comes from the real wisdom that is dwell within. So before understand something, we have to feel it. And the subconscious will naturally start the process to understand it. Ou seja, o conhecimento real vem da sabedoria real que habita no interior, ou seja, dentro de nós. Assim, antes de entender algo, nós temos que sentir e o nosso subconsciente naturalmente começará o processo de entender. We humans are moved by emotion feelings. They trigger reactions in our mind, so it's natural that real wisdom is a feeling, or at least came from it. Ou seja, nós humanos somos movidos por emoções, sentimentos, elas ativam reações em nossa mente, assim é natural que a sabedoria real seja um sentimento, ou ao menos venha dele. Mostly we expect to learn by our own pace, or will, when learning has its own pace and will. Ou seja, basicamente nós esperamos aprender pelo nosso próprio passo, a nossa própria velocidade, ou a nossa vontade, quando o aprendizado tem seu próprio passo, sua própria vontade, ou seja, própria velocidade. Becoming peaceful make the study a fun thing and we will learn without even noticing. Ou seja, estar calmo e pacífico faz o estudo uma coisa, e fazer o estudo... Não, aqui é um imperativo. É ser calmo e pacífico, ou esteja calmo e pacífico, seja calmo e pacífico, faz o estudo uma coisa divertida e aprenderá sem notá-lo. Ou seja, estar calmo e tranquilo e fazer do estudo uma coisa divertida facilita o aprendizado. Né? It is a great pleasure and also a great disease feel something that is not right. The false pleasure exists to take your attention out of the pain it causes. That is why the so-called forbidden pleasure are most painful ones in people didn't notice. Ou seja, eu estou querendo dizer que os grandes prazeres, ou seja, é melhor aqui, é um grande prazer e uma grande doença sentir algo que não é correto. O falso prazer existe para tirar a tua atenção do sofrimento que ele causa. É por isso que os chamados prazeres proibidos são os mais dolorosos e as pessoas não notam isso. Né? But let's talk about good things. Sometimes the real pleasures not look like pleasure at all. That is because they have no or minimal pain to hide. Basicamente o que eu queria dizer é que os prazeres reais, os de verdade, eles normalmente não, ou seja, às vezes, com a questão tá, algumas vezes, eles não parecem prazeres de modo algum. Isso é porque eles não têm, ou então é um sofrimento pequeno para ocultar. Por isso que os supostos prazeres proibidos, eles têm
são parecem ser prazerosos, que eles têm que ocultar a dor. Já os verdadeiros não precisam ocultar a dor porque eles não têm, ou então são mínimas. So, consider this, I can define a real pleasure by absence of pain. Ou seja, considerando tudo isso, eu posso definir um prazer real pela ausência de sofrimento. It's really not so good definition, but you can start with it to make a better and more complex one. This book's about tips, remember? Ou seja, ela não é uma definição completa, né? O real prazer é a ausência de sofrimento, mas não é uma definição completa, mas pode começar com ela para fazer uma melhor e uma mais complexa. Ou seja, esse livro é cerca de dicas, lembra? Aqui eu já volto para o português. Basicamente, essas frases em inglês é porque geralmente o natural para mim já sai direto no inglês, direto no italiano, direto no espanhol. Aí basicamente eu quis deixar assim para ficar mais natural para mim, apesar de ficar um pouco não natural para o leitor, né? Isso aqui é importante. Este livro, ao misturar inglês e português, estimula o nosso cérebro a entender além de cada língua, tornando possível com o tempo compreender a mistura das duas línguas. Aqui neste livro, apesar de ser inglês e português, não as mistura na mesma frase, mas com o tempo farei sozinho. Exemplo, I quero estar here contigo because we are amigos de longa data. Ou seja, I do inglês, eu quero estar here, aqui, do inglês, olha, eu quero estar aqui contigo, português, because, ou seja, porque eu quero estar aqui contigo, porque nós somos amigos, de volta do português, de longo, e data que vem do português, né? Ou seja, eu quero estar aqui contigo porque somos amigos de longa data. Ou seja, com o tempo de ver no inglês, português, basicamente sai assim, sai misturado, vai conseguir entender, né? Enfim, o cérebro é muito poderoso para fazer essas associações. Basicamente, eu vou voltar essa aqui para marcar onde falta. Tá, ou seja, ainda temos mais esta outra página. Quando se aponta o erro de outrem, deixe-se evidenciar o seu. Quando se aponta o erro de outrem, deixe-se em evidência o seu. Ou seja, eu vou explicar com um exemplo. Uma pessoa tem o costume de não pagar o lanche, aí ela decide criticar o colega que não pagou a televisão. E este retruca que o amigo tem costume de não pagar o lanche e vem criticá-la por não pagar a televisão. Em outras palavras, quando se critica alguém, esta está se dando motivo para ser criticado por essa pessoa. Por isso eu disse que apontar o erro de outro deixa em evidência o seu próprio. Está subentendida a palavra própria na frase. Foi dito que não se pode reparar o cisco do irmão com uma trave no seu próprio. Basicamente é isso. Isso pode ser adaptado como não julgueis para não ser julgados, mas também como antes de tentar corrigir o defeito do outro, deve-se corrigir os seus próprios. Basicamente o que quer dizer é isso. Quando se aponta o erro do outro, está dando motivo para apontar o seu. Ele vai reagir, basicamente. Mas se a pessoa não aponta, ele pode até apontar, mas geralmente ele vai ignorar. Aí tem a questão do backfire effect, ou seja, basicamente o livro supostamente terminaria aqui. Olha, assim, sem mais delongas, vamos ao texto. Agora é a vossa vez de continuar meditando, questionando, filosofando, enfim. Já eu gostaria de vos apresentar alguns textos meus que talvez já conheceis, que podem ser úteis desse livro. Assim, sem mais delongas, vamos ao texto. Ou seja, voltando daqui para trás, eu tenho os textos que foram para o blog. Basicamente, este aqui, a fonte da vida, não é um dos que eu tenho certeza de vai colocar. Este eu não tenho certeza se eu irei colocar, basicamente, mas talvez eu coloque. Este aqui não, basicamente. Uma possível explicação sobre a natureza da Trindade a esse texto aqui do blog, mas eu também não pretendo colocar este, porque este não tem relação com o livro. Nem este também, da Sistra. Talvez este aqui, The Blue Sky Templar, né? Aside from the mountain lies the silver stone, who grants 7 wishes. One man saw there and asked if the silver stone could grant any wish. The silver stone replied, "Of all people say I can grant any wish,
there's a limit to my power. For example, I can grant the wish you are thinking right now. The man asked why. The Silverstone replied, any men need to have wishes, because they made and push forward in order to achieve them. The wish is a powerful motivation. If you have any, it's difficult for you to grow and develop your full potential. Men strive to achieve their goals and dreams. Normally, when I grant the wishes, people get inspired to desire more. As I can only grant 7, the rest they must grant themselves with their own effort, and that is my goal and purpose. I'm here to inspire people to be better, to fight and endure the adversities of life. The man replied, yes, can you grant my new wish now? The Silverstone replied, yes, it is granted by the Blue Sky Templar power. The man goes out very happy. The Silverstone say, I'm waiting for you to come with me as you decide for your other wishes. The new wish was, has only one wish at a time in order to him learn more and try to grant the wishes he has by himself. He only goes to the Blue Sky Templar when he really needs it. So he has more 6 times and 6 wishes on the Silverstone. Normally people ask the 7 wishes all in one time. That was the rule. That is why, after learning the purpose of the Silverstone, he used his wish to change it for him. The original wish was never need a wish in the first place. He originally meant to ask to not have need of any wish at all. But after Silverstone explained to him the true nature of wishes and how they make people going forward, he learned that have wish is not a bad thing, but a good thing. The thing is, growing and become better involve will, but also the desire to be better. And we wish to be better every day. It can grant strength for us to strive for it each day. Be better, be good, be you. Here. And there's other here. A força do poder, basically. Já este outro, caso. Esse caso basicamente é a questão do Natal todo dia, basicamente assim. Este também não tenho certeza, mas seria este, a força do poder de Blue Sky Templar, que basicamente iria os textos. Para lá. Aqui é a dica de desenho. Como podeis ver, ainda tem um certo espaço no caderno. Basicamente isso, eu vou mostrar aqui no que eu estou a trabalhar já faz um tempo de livro. Aqui, se vós não sabeis, este caderno eu já usei para outros livros também. Aqui do Ao Destino de Ravi Raira. Também. Este é bem mais longo. E a Força do Valor também. Ou seja, esse caderno aqui começa com um livro A Força do Valor. Então, muitas graças por haver assistido esse vídeo. Não vos esqueçar de procurar meu nome no Amazon, William Menezes Freitas. Vários livros estão na distribuição estendida. Este livro agora, Dicas de Sabedoria, eu não sei quando será lançado, porque ainda não terminei de digitar. Depois temos que revisar, fazer capa, várias outras coisas. E, basicamente, também, os meus livros estão na distribuição estendida. Vários países lá pela Amazon, paperback, estão no Kindle Unlimited. Os outros livros já são 58, podeis conferir meu perfil LinkedIn, William Menezes Freitas, e o blog nerddivineconnection.blogspot.com. Também tem o Instagram William Freitas 4452 e o canal YouTube, acredito que é o youtube.com/williamw39. Nele eu posto vídeos como este aqui e várias outras coisas interessantes. Muitas graças por assistir este vídeo e bye!